Bom dia, bem-vindo à Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. As famílias portuguesas levantaram em setembro um montante recorde nos depósitos que tinham a prazo. É a maior retirada mensal em 3 anos e meio e pode marcar o início de uma inversão de tendência. As famílias portuguesas levantaram 725 milhões de euros dos depósitos a prazo em setembro. É a maior retirada mensal desde maio de 2009. E se considerar também os depósitos à ordem, os particulares retiraram no total 851 milhões dos bancos, depois de já terem levantado mais de 1.000 milhões de euros em agosto. É o que revelam os dados divulgados pelo Banco Central Europeu. Um analista do setor nota que agosto e setembro têm um efeito sazonal associado. Por um lado, englobam o efeito de final de férias, um período menos favorável à poupança, e por outro, setembro marca o regresso às aulas, o que para muitas famílias significa recorrer ao aforro. Seja como for, para muitos especialistas, estes levantamentos podem marcar o início de uma inversão de tendência e podem obrigar os bancos a cortar ainda mais na concessão de crédito, já que as instituições têm de atingir um rácio de transformação de 120% no final de 2014. É de poupança que vamos falar nesta Comissão Executiva. São convidados desta edição, nesta edição da Comissão Executiva, António Tomás Correia e também Fernando Ribeiro Mendes e, como sempre, a colaboração habitual e a presença habitual de Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas. Agradeço aos três a vossa presença. Tomás Correia, começo por si para lhe perguntar, a poupança é fundamental em qualquer economia. Os portugueses tinham no passado uma taxa histórica muito elevada de poupança. Houve depois um tempo em que o consumo acabou por tornar-se mais importante. É preciso voltar a convencer os portugueses a poupar? Eu creio que os portugueses começam a convencer-se que é necessário mudarem os seus hábitos de poupança. De facto, nós tínhamos historicamente taxas de poupança muito elevadas. Chegamos a ter mais de 25% de taxa de poupança, aqui há muitos anos, é certo. O indicador da poupança foi-se afundando, atingindo o pico mais baixo em 2008, quando a poupança em Portugal se situou na ordem dos 2-3%. Desde então tem vindo a crescer e hoje a taxa de poupança em Portugal aproxima-se muito rapidamente dos 12%. E não é só o facto de estar aproximado dos 12%, é que estamos muito próximo da média europeia, que hoje se situará na ordem dos 13%. A Alemanha tem uma taxa de poupança ligeiramente superior, acima dos 16%, mas há aqui, de facto, uma preocupação com a poupança que é significativa. Tanto mais que, apesar da crise, os depósitos no sistema financeiro têm vindo a crescer. As contas reveladas relativas ao último trimestre por todo o sistema financeiro evidenciam, de facto, uma taxa de crescimento dos depósitos no sistema financeiro. A peça que acabámos de ouvir refere-se ao mês de setembro e a uma saída muito significativa de depósitos, mas creio que isso, para além dos aspectos que foram referidos, tem também muito a ver com o facto de começarem a surgir instrumentos de captação de poupança, nomeadamente emissão de obrigações por parte de emitentes nacionais, e que se tem vindo a revelar como um bom instrumento de aplicação de poupanças, pelo menos de acordo com a sensibilidade que os aforradores têm evidenciado em relação a isso. Em meio dos 6 meses, as empresas levantaram 2.000 milhões no mercado, que acabou por ser um valor bastante significativo para um mercado da nossa dimensão. Claro, e levantaram em Portugal, portanto estamos a falar praticamente da aplicação de poupanças dos portugueses. Portanto, o facto de ter havido um levantamento de 800 milhões de depósitos não me parece que seja preocupante do ponto de vista da poupança. Do ponto de vista global, poderá não ser, de facto, uma inversão de tendência? Não me parece. Há também aqui um efeito sazonal que acontece todos os anos e, obviamente, o regresso às aulas este ano teve um impacto nas carteiras dos portugueses, calculo, ainda superior ao do ano passado. Sim, com certeza. E, bem, inquestionavelmente, há aqui uma redução do rendimento disponível das famílias, que se tem vindo a agravar e vai continuar a agravar-se, não só naquilo que falta de 2012 e, sobretudo, em 2013, face ao orçamento que já foi aprovado na Generalidade e que não augura nada de bom em matéria de rendimento disponível das famílias. Rui Leão Martinho, esta questão da poupança é fundamental, já o falamos, já analisámos aqui várias vezes. É também importante ver que os portugueses têm vindo nos últimos, diria, um ano e meio, a alterar substancialmente aquilo que é a sua alocação de dinheiro, certificados de aforro muito penalizados, sim, um crescimento dos depósitos, agora uma ligeira queda dos depósitos, mas também a aproximação a outros instrumentos que no passado já foram importantes em Portugal, no caso, obrigações de empresas também. Pois é verdade, eu acho que o comportamento das pessoas e das famílias em geral vai se ajustando mediante também, digamos, a conjuntura que se está a viver.
quando houve estas taxas altas que o António Tomás Correia agora referiu, as pessoas viviam por si, não havia qualquer mínimo estado social e, portanto, as pessoas tinham que fazer a sua própria poupança para tudo, até para o funeral. E, portanto, isso é um período de vida que era aqui, que era em Espanha, que era histórico. Portanto, foi aquele pós-guerra em que, em países como Portugal, não se veio a criar, digamos, quaisquer bases do chamado Estado Social. Depois, a seguir ao 25 de abril de 74, há uma ideia de que, efetivamente, o Estado começa a cobrir determinado tipo de necessidades e de prestações e isso leva também a que as pessoas abandonem a ideia de poupar para quê? E começa também a fase de um certo deslumbramento com o consumo. Agora estamos na outra fase, que é a fase em que há consumo, mas há muita dívida, e repare que muita parte do dinheiro que é levantado da poupança é para amortizar a dívida, o que é importante, portanto não é só para consumo, e estamos na outra fase que é, temos que fazer alguma reserva, as pessoas, as famílias, as empresas, para o futuro. E, portanto, são estes dados que temos agora e que passaram na peça de uma maneira, digamos, um pouco mais preocupada, mas que penso que é passageira e que a poupança vai neste sentido de ir atingir em breve uma média europeia. Aplicações. Eu acho que é importante o que disse dos certificados da Forro porque não tem havido estabilidade nos produtos que são oferecidos. E isso é muito importante. Se houver sempre produtos com o mesmo tipo de características, com o mesmo tipo de isenções ou benefícios fiscais, as pessoas acreditam e vão investir. Agora, se há modificações permanentes, é mais complicado. Neste momento, há depósitos que é, digamos, o produto mais vendido pelas instituições financeiras para a aplicação de poupanças, há as obrigações que disse e poderá haver também outro tipo de aliciamento, mesmo para a dívida pública, se for bem trabalhado. É uma questão agora de trabalhar bem a capacidade das pessoas compreenderem até que ponto é que as suas aplicações estão seguras. Fernando Ribeiro Mendes, esta questão parece-me importante. Houve aqui algum afastamento entre o Estado e os seus contribuintes, no sentido de se financiar. Já houve tempos em que as obrigações do Tesouro eram um instrumento importante. Os certificados vieram, de certa maneira, compensar essa ligação. Mas hoje não há uma proximidade muito grande entre os portugueses e o financiamento do seu próprio Estado. Era preciso lançar produtos mais sofisticados, mais, se me permite a expressão, sexys do ponto de vista de marketing para atrair de novo esse dinheiro que as empresas privadas conseguiram fazer. Eu não sei se o financiamento do Estado não está a recuperar a sua relação com a poupança nacional, na medida em que esta operação relativamente à dívida pública foi basicamente suportada internamente, não é? Tanto quanto foi tornado público. Portanto, há esse elemento. Agora, o que está aqui a complicar um bocadinho é que famílias e empresas estão a diminuir, não é, a sua participação, o seu contributo para a poupança, embora seja positivo, mas as famílias, do meu ponto de vista, estão a atingir talvez, de certa maneira, um teto de capacidade de poupança, porque embora contabilisticamente a poupança ande nesta zona dos 10, eventualmente agora aproximar os 12%, a taxa de poupança, em termos globais, mas do ponto de vista das famílias nós deveríamos somar, em rigor, aquilo que contribuem, por exemplo, para a Segurança Social. Do ponto de vista das famílias, isso é poupança, no sentido em que é não consumo, são recursos ou é uma parte do rendimento que não é mobilizado para o consumo, mas do ponto de vista nacional não é, porque temos um sistema totalmente assente na repartição e, portanto, esses recursos que são desviados pelo Estado das famílias para a Segurança Social acabam por financiar despesa, não é? Portanto, contribuem para o consumo e não em termos agregados, e não para a poupança nacional. De modo que, tudo visto e somado, não sei se assiste propriamente a um divórcio, embora admita que possam surgir outros instrumentos, designadamente certo tipo de mecanismos de poupança associado à preparação da longa terceira idade que todos nós temos como horizonte expectável, embora alguns de nós não terão azar e não poderão contar com isso, porque a vida é assim mesmo, mas em média vamos viver mais anos e, portanto, poderia haver aqui alguns mecanismos que funcionassem não de uma forma obrigatória, mas com aquele caráter automático, não é? Funcionassem por defeito, isto é, se fossem instituídos
imaginemos, quer pela Segurança Social Pública, quer por esquemas privados, mas, enfim, contratualizados de alguma maneira, ou com o Estado ou com as empresas, podia-se instituir um sistema de poupança para financiar uma reforma futura, em termos sempre por via da capitalização, senão iríamos somar mais problemas aos que já temos, que as pessoas que não o declarassem expressamente seriam encaminhadas automaticamente para isso. Era algo que acontecia com algumas empresas privadas, sobretudo multinacionais em Portugal, antes do 25 de Abril. Havia planos privados de algumas empresas, lembro-me, por exemplo, da Marconi e de outras empresas. E o próprio Estado tinha caixas de previdência, complementares. Era algo que deveria voltar a existir ou, digamos, pegar nos PPRs e torná-los, digamos, um produto mais de longo prazo e com uma relação mais fixa? Bom, eu acho que deveriam coexistir saudavelmente esses instrumentos. Penso que quanto mais concorrência, melhor para a procura desses instrumentos e, portanto, para aqueles que querem realmente poupar, porque também as condições de remuneração com mais concorrência serão mais favoráveis ao forrador. E dá-me a ideia que também não vale a pena esperar muito de cada um em si mesmo, cada um desses instrumentos. Os PPRs têm dificuldades, até agora têm tido dificuldades, julgo não estar a dizer errado, em matéria de rendibilidade, não é? As taxas mantêm-se baixas, julgo eu. Não consultei a evolução mais recente, mas como titular de alguma poupança, fico sempre estarrecido quando recebo o extrato, não é? A informação das rendibilidades. Agora anda positivas, mas enfim, e já chegaram a estar negativas em alguns produtos, se bem me recordo. De qualquer forma, tem o seu potencial, acredito que sim. Vão estar muito dependentes, e volto ao início do que dizia, do que se passa em matéria de sistemas públicos, não apenas de segurança social, mas também de saúde. A poupança tenderá a crescer se as famílias forem desoneradas, de alguma maneira, do peso atual do esforço fiscal e parafiscal que estão a fazer para suportar o sistema que temos público, de Estado Social. Como é que isto vai ser feito? O Governo agora reabriu, mas de facto verdadeiramente nunca se chegou a abrir esse debate, vai abrir esse debate, vamos ver quais serão as propostas e o que é que acabará por vingar nessa matéria. António Tomás Correia, esta questão da reforma é talvez um grande investimento que todos nós fazemos, a casa e, digamos, a reforma, calculo que seja para a maior parte das pessoas o maior investimento que faz ao longo da vida. Deveria haver uma maior estabilidade, até no sentido de, já todos percebemos que ao longo dos próximos anos vai haver uma mudança significativa daquilo que era o status quo relativamente às reformas, a pirâmide etária nós também conhecemos, não vai melhorar essa situação. Deveria haver uma maior estabilidade e também uma perspectiva, quase uma pedagogia de longo prazo, para voltarmos a descontar ou a poupar para a nossa reforma. A questão da estabilidade e a questão da literacia, se assim se pode chamar, são duas questões importantíssimas na abordagem da problemática da poupança, do meu ponto de vista. Porque, falando da primeira, da questão da estabilidade, uma questão que se coloca desde logo é de saber quanto é que cada um de nós terá que poupar para, quando chegar o momento de precisar de utilizar essa poupança como complemento da sua reforma, relativamente àquilo que obtém da oferta da Segurança Social Pública, quanto é que terá que poupar para manter o mesmo nível de vida. E se nós olharmos para o histórico, se tentarmos perspectivar aquilo que vai acontecer no futuro, dificilmente alguém, mesmo muito informado, conseguirá saber minimamente quanto é que terá de poupar para que num determinado momento essa poupança lhe proporcione um rendimento adequado àquilo que são as suas expectativas em termos de meios disponíveis para fazer face às suas necessidades familiares quando numa situação de reforma. É muito difícil. Nós olhamos para planos de poupança estabelecidos aqui há uma dúzia de anos atrás, por exemplo, e quando olhamos para o esforço dessa mesma poupança e para os resultados que agora se obtêm com essa poupança em termos de renda vitalícia, por exemplo, isso não é muito animador. Portanto, a questão da estabilidade, desde logo das taxas de juros, do rendimento, etc., são importantes para ajudar a um reforço da vontade
de poupar, no sentido de cobrir as necessidades da reforma do ponto de vista individual. O problema da literacia financeira entronca um pouco nisto, porque se as pessoas estiverem mais informadas, mais facilmente percebem não só a necessidade de poupar para fazer face um dia mais tarde às suas necessidades quando deixarem a vida ativa e entrarem no tal quadro da reforma, mas também para se mobilizarem em torno da poupança. Hoje há uma grande complexidade, desde logo naquilo que já falámos aqui, a propósito dos produtos, dos instrumentos para a aplicação de poupanças, e nem sempre o comum dos cidadãos consegue perceber onde é que deve aplicar as suas poupanças. Portanto, um esforço no sentido de dar informação às pessoas para que elas percebam quais os desafios com que estão confrontadas no momento de poupar e no momento de aplicar as suas poupanças seria muito útil e penso que muito urgente neste momento. Eu sei que tem vindo a ser feito um esforço muito grande da parte de instituições do sistema financeiro, nomeadamente, da parte do próprio supervisores financeiros, que tem um programa de literacia financeira bastante interessante, mas eu diria que é preciso fazer muito mais nessa matéria. Nós precisamos de mobilizar meios no sentido de informar e formar as pessoas, prepará-las para o grande desafio da poupança em Portugal. Isto é tanto mais importante quanto é certo que aquilo que se espera proximamente, do ponto de vista do acesso ao crédito, não é muito entusiasmante. Portanto, o acesso ao crédito não vai continuar, não vai crescer, tem vindo, pelo contrário, a reduzir-se, e é preciso encontrar, do lado da poupança nacional, capacidade para que muitas das nossas necessidades em termos de ajudar ao financiamento de projetos das empresas para encontrarmos aqui uma nova etapa de crescimento da economia, que é absolutamente decisiva para que nós possamos, nomeadamente, solver os nossos compromissos. Nós, se não conseguirmos encontrar aqui meios de pôr a economia a crescer, dificilmente teremos condições para satisfazer os nossos compromissos internacionais. E a poupança interna, no momento em que a disponibilidade de financiamento externo não está disponível e dificilmente virá a ter crescimento nos próximos anos, tanto quanto que se perspectiva, é absolutamente decisiva. E, portanto, eu diria que nós estamos confrontados aqui com um conjunto de desafios nesta matéria. Portanto, não só informar as pessoas, formá-las, e a partir daí nós temos capacidade, ou encontrarmos-nos com uma aplicação de poupanças que vá ao encontro das necessidades dos aforradores, encontrarmos com formação de poupanças que permita financiar o nosso desenvolvimento e encontrarmos com instrumentos para a captação dessa mesma poupança que vão ao encontro das expectativas das pessoas, do ponto de vista da segurança, do ponto de vista do rendimento, etc. E para não termos esta instabilidade de que falava o professor Ribeiro Mendes ainda há pouco, dizer, bom, tenho aqui uns PPRs e de repente eu tenho taxas negativas. Enfim, não é nada atrativo para quem quer mobilizar os portugueses. E sobretudo quem quer mobilizar esse dinheiro durante muitos anos. Rui Lio Martinho, há uma questão que também tem, parece-me importante, que o António Tomás Correia referia, que tem a ver quase com uma certa desintermediação que tem que haver. Exatamente há uma semana falámos com o Luís Lajinha de Sousa sobre esta questão, que é também tentar trazer as empresas e, digamos, a poupança dos particulares, tentá-las encontrar no sentido de poupar também para criar mais riqueza, para haver maior distribuição no futuro. É uma questão importante. É verdade. Eu só queria fazer uma observação relativamente a um produto que todos nós, pelo menos os que estamos aqui à volta da mesa, de certeza já aplicámos poupanças, que é o PPR, e que é o protótipo do produto que foi sempre vendido ou foi sempre comercializado de maneira errada, porque era muito feito na base dos benefícios fiscais. Os benefícios fiscais foram mudando ao longo dos anos, as pessoas não tinham consciência que estavam a poupar para a reforma,
achavam só que era uma questão de taxa e de rendimento e, portanto, na primeira ocasião, que foi agora recentemente há um ano, os bancos conseguem, com melhores taxas, captar a maioria dos PPRs que são resgatados nas companhias de seguros ou nos fundos de pensões ou nos fundos de investimento em que estavam. Por outro lado, esse tipo de produto não pode também ser utilizado, até por quem, digamos, nos governa, como um meio de suprir outras dificuldades. Porque veja que ainda há pouco tempo a Assembleia da República, por maioria, aliás, por unanimidade quase, aplicou ou aprovou a lei de que os PPRs podem ser desviados para pagar crédito à habitação. Portanto, isto revela-lhe que o PPR é um instrumento que foi sempre muito mal utilizado e nunca deu a compreender bem que é para preparar as reformas. Em segundo lugar, como estava a dizer, acho que sim, vimos há 8 dias isso, em relação à questão da Bolsa e de chamar outros interessados a entrarem na Bolsa, que poderia ser uma boa aplicação também, desviar parte das aplicações que são feitas em produtos tradicionais para outros produtos que levem exatamente as empresas a abrir capital, vender partes desse capital, serem aliciantes e captarem poupança. Fernando Ribeiro Mendes, porque é que, sobretudo, as culturas, digamos, mais latinas têm este afastamento tão grande relativamente às empresas que países anglo-saxónicos não têm? Há uma certa desintermediação que ainda não acontece aqui e, de facto, investir dinheiro em empresas, para ganhar dinheiro com essas empresas. Bom, não consigo fornecer uma explicação cabal, porque há certamente razões muito profundas, mas também o facto da estrutura de capital da grande maioria das empresas, já nem falo nas PMEs, mas das grandes empresas de origem nacional, ser de base familiar, também isso restringe um pouco, não é? Porque uma coisa é eu aplicar as minhas poupanças, a minha capacidade de fogo, numa grande empresa que tem o seu capital muito aberto à subscrição pública e com uma grande parte desse capital vai mudando de mãos com grande naturalidade, e outra coisa é entregar isso a uma empresa, essa minha poupança, uma empresa que é controlada por uma família. E eu sei que as famílias têm as suas estratégias, qualquer de nós sabe isso, têm as suas estratégias do ponto de vista empresarial, que não tem exatamente o mesmo alinhamento de interesses, eventualmente, com o meu, enquanto aforrador. Quer dizer, eu, como pequeno ou médio investidor, olho muito para a valorização das ações que compro. E uma família que controla um grupo pode ter uma visão de longo prazo em que tenha, portanto, uma atitude um pouco diferente e que não é totalmente alinhada com o meu interesse, porque eu quero poupar agora ou gerar algum rendimento com a minha poupança durante 2 ou 3 anos e depois, se calhar, mudo e largo aquela entidade e vou para outra. Portanto, o facto de o sistema empresarial, de modo geral, europeu, não é? Continental sobretudo, exceto os anglo-saxónicos, mas os ingleses, mas de ser realmente com uma base familiar ainda forte, creio que estará na origem de uma atitude porventura mais pronunciada na Europa Latina, como dizia. Mas já agora permita-me só que levante um outro problema, um outro aspecto, que é nós alimentámos durante décadas a capacidade de poupança nacional também com as remessas dos imigrantes. Isso depois caiu pela razão conhecida da inversão do ciclo dos ciclos migratórios, mas tudo indica que se vai reabrir um novo período forte de emigração portuguesa, e a imigração portuguesa para Portugal tenderá a perder a importância que chegou a ter recentemente. Bom, isso indicaria que há aí talvez algo a explorar em termos de poupança, porque quem vai para fora de Portugal, nesta fase sobretudo, é capaz de ir talvez com os olhos mais postos no regresso do que algumas décadas passadas. No passado, as pessoas que foram para o estrangeiro aplicaram os seus aforros cá, muito voltado para o imobiliário, quer o imobiliário em zona rural, quer nas zonas de grande urbanização. Contribuiu isso também para uma alta de alguma inflação de preços dos solos e do imobiliário, mas se calhar agora a orientação dessas... Isto queria dizer que as pessoas estavam preocupadas, quando emigravam no passado, era em criar boas condições para o regresso na sua velhice. Penso que agora já não será bem assim. A imigração será de mais curta duração, e se calhar com vai e vem. As pessoas estarão 3 ou 4 anos fora, regressam... E não corremos o risco, de facto, grande parte desta imigração... Isto pode ser interessante,
e pode haver uma estratégia de captação da capacidade de aforro destes novos forma imigrantes diferenciada. Que venha para cá, mas se calhar noutros moldes, já não seja para o imobiliário, mas seja para outro tipo de produtos que podem contribuir para o crescimento da economia. É que eu penso que as características destas remessas que já estamos a receber dos novos imigrantes, que são diferentes dos outros, não pretendem comprar a casa e um pedaço de terra quando voltarem, mas pretendem ser, sim, acautelar o seu acautelar, porque a maioria destes imigrantes, uma grande parte, vai para países onde há um certo desconhecimento e uma certa, se calhar, menos confiança do que na banca nacional. E, portanto, quem vai para destinos em determinados, digamos, continentes, está já a começar a remeter esses valores, essas remessas, mas eu penso que são para aplicações completamente diferentes. São para rentabilizar, são para tornar as poupanças maiores e, portanto, vão apostar noutro tipo de instrumentos. E são, sobretudo, oriundos daqueles países que são as novas nossas descobertas. Os países da América Latina, países da África, etc., onde temos muitos portugueses que vão remetendo para bancos portugueses aquilo que são as suas remunerações lá. Corremos o risco de parte destas remessas ou de parte destes imigrantes não terem o mesmo tipo de comportamento do ponto de vista de enviar dinheiro para Portugal como tinham no passado? Isso vão ter, não tenho dúvida. Enfim, não é possível termos hoje uma leitura. Estamos a discutir aquilo que está a acontecer, é difícil conseguir perceber o que está a acontecer. Até porque isto é recente, estas remessas agora são recentes, estão a chegar agora. Inquestionavelmente, nós estamos a falar de imigrantes, também completamente diferentes daqueles que imigraram nos anos 50, 60 e 70. Exatamente. São pessoas com outra formação, são pessoas com outros interesses e são pessoas com uma capacidade de adaptação a novas geografias também completamente diferentes daquelas que os antigos imigrantes viviam. Eu direi que há aqui um conjunto de remédios e há que distinguir também a geografia de destino, ou os países de destino destes imigrantes. Não tenho dúvidas que relativamente àqueles que imigram para países da África, da América Latina, etc., há um sentimento de maior segurança relativamente aos instrumentos disponíveis em Portugal para a aplicação das suas poupanças. Já tenho dúvidas que os imigrantes que, entretanto, saíram para países da União Europeia, etc., que tenham para os Estados Unidos, tenham essa mesma visão. Ou mesmo para Macau, por exemplo. Tenho dúvidas que tenham o mesmo comportamento do ponto de vista das remessas mas também vai depender, desculpe interromper, da atitude mais ou menos proativa das instituições portuguesas. Nós estamos mesmo em cima do nosso tempo para irmos para um breve intervalo. Vamos continuar a discutir este tema na segunda parte desta Comissão Executiva, que parte, como disse, para um breve intervalo. Regressamos num minuto. Até já.